noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês impressionados com o que eu vou contar para vocês. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a crescer. E você confirmando o seu like, você recebe a notificação do canal na mesma hora que o canal coloca o vídeo no ar, para que você não perca nada. Então, gente, senta o dedo no like antes mesmo de assistir o vídeo, porque o vídeo é bom, tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Iracema, a pedido da sua mãe, Dona Almerinda. Dona Almerinda tem 78 anos. Ambas são natural da Paraíba. E segundo Dona Almerinda, no ano de 1970, ela estava com 24 anos, já era casada e mãe de 2 filhos, Helena e José. Helena era a menina mais velha, a primeira. Segundo ela, nesta época, eles moravam num lugar chamado Tapororoca. Para essas bandas. E como todo mundo que mora no interior, nessa época, o seu marido, o Luiz Carlos, trabalhava alugado para as pessoas. Era uma espécie de diarista, fazendo bico aqui e ali. Trabalhava na lavoura, no corte de cana, na capina. Era assim. Muitas vezes as pessoas chamavam ele também para fazer dreno em meio de fazenda, abrir valas, né, para escoamento de água, né? Na época da chuva, era assim. Então ele ia. Ele trabalhava onde as pessoas chamassem. Por quê? Porque, segundo ela, fora isso, eles tinham uma roça de milho e feijão, essas coisas assim, abóbora, porque o pessoal da roça sempre planta isso mesmo, né? O consumo de casa mesmo. Algumas galinhas que eles criavam, alguns bichos, né? E uma ou 2 cabras, a meia, que as pessoas davam a meia, né, para dar leite para as crianças, era assim. Fora isso, o recurso não era nenhum, assim, para você arrumar dinheiro. Então, isso fazia muitas vezes o Luiz sair para ir trabalhar em outros lugares, como no corte da cana, quando o pessoal começava a falar, né, o engenho tal vai contratar um bocado de gente para cortar cana. Era assim, então ele ia para fazer o corte da cana. Às vezes levava mais de 15 dias sem aparecer em casa. Era assim. Então, neste ano, do meado do ano para frente, depois que ele colheu a sua roça, né, o Luiz foi chamado para ir trabalhar no engenho para as bandas de Carnaúba. O canal já contou o relato de Carnaúba. Os vídeos estão aí no canal. Então, ele acertou com ela e foi. Então, a mãe de Dona Almerinda, né, para ela não ficar sozinha com os meninos, pediu que o seu irmão, né, tinha mais ou menos aí já praticamente uns 20 anos, de noite fosse dormir com ela. Caso os meninos algum estivesse passando mal, precisasse de alguma coisa, ele ia até a casa dela e chamava de noite, para não precisar ela sair de casa com a criança de noite sozinha, ou também, né, ninguém ia se aproximar da casa deles para bulir com ela ou com algum dos meninos. Sua mãe morava mais ou menos uns 800 metros da casa de Dona Almerinda. Então, mas segundo ela, não levou muito tempo, um vaqueiro da fazenda que
já era antigo lá, adoeceu. O homem passou mal num dia que ele estava tocando o boi e caiu do cavalo. Então o homem foi levado para o hospital e estava internado no hospital. Na época, esse fazendeiro para quem esse velho trabalhava, contratou um outro vaqueiro. Até o vaqueiro antigo ou ficar bom ou morrer logo de uma vez. Era assim. Não parar a lida com os animais. Então, esse homem que tinha mais ou menos aí talvez uns 33 anos, por aí, trabalhava na fazenda, tirando leite, cuidando dos bichos, e também gostava muito de estar na porta de um boteco. Era assim. Então, numa tarde, Dona Almerinda ia passando com as duas crianças para ir para casa da sua mãe. Quando esse homem viu ela, pois segundo ela, naquela época ela era muito formosa. Uma mulher formosa, que a gente fala, é uma pessoa bonita, né? Então, ele quando viu, ela não mexeu, mas não tirou os olhos dela. Chamou até a atenção das pessoas que estavam ali no boteco, né? Então ela passou e nem olhou para lá para o lado do boteco, mas ele ficou olhando. Segundo a sua filha, né, que quando ela chegou mais na frente, a menina foi e disse: mãe, aquele homem que estava lá no boteco lá, não tirou o olho da senhora. Falou assim. Então a dona Menina disse: que conversa é essa, menina? Aí foram embora. Quando foi por volta de umas 5 e pouca, mais ou menos, ela vinha voltando, o cabra estava lá ainda. Dessa vez ela viu que ela de cabeça baixa, mas estava olhando assim por baixo, né? E viu que ele estava olhando para ela mesmo. O tempo todo olhando. Então ela passou. Quando foi por volta de mais ou menos assim, umas 7 horas mais ou menos, o seu irmão chegou na casa dela para dormir, né? E aí o que acontece? Quando foi no outro dia, né? Seu irmão saiu para ela pro lado da casa da mãe dela, que tinha que ir trabalhar também, e ela foi cuidar da casa e também de plantar algumas manivas de macaxeira, né? Em volta da casa mesmo. Quando esse cidadão ia passando, dessa vez inventou de pedir um copo d'água a ela na beira da cerca. Então, Dona Almerinda não negou a água para ele, deu água para ele, mas aquilo ali não pegava bem, pois as pessoas que vissem achavam que enquanto o seu marido estava fora de casa, ela estava de conversa com outro homem. E isso a mulher ficava mal falada na época. Então ela foi, deu a água a ele e voltou. E disse a ele que quando ele acabasse de beber, deixasse o copo lá na cabeça da estaca do arame que ela ia pegar. Para não ficar de papo, para não dar motivo aos outros. Então ele deixou o copo d'água lá, né, e jogou uma piada para ela. Então ela foi, respondeu ele de onde ela estava capinando. Disse: olha só, eu sou casada, tá? O meu marido está trabalhando e eu não quero saber de ninguém de conversa pro meu lado, não. Porque isso não pega bem, não. Né? Deu uma butada, que nem o pessoal fala, né? Nele. Botou ele no canto dele, né? O problema foi que quando chegou a noite, ela foi, né? Quando seu irmão chegou para dormir, ela foi falar pro irmão dela. O irmão dela virou uma fera. Ele tinha mais ou menos aí já uns 20 anos. E como é costume no interior o nego andar com a faca, quando foi na tarde, o sujeito estava lá. Foi aí que surgiu um bate-boca entre o irmão dela e esse cidadão, que quase saíram no pau um com o outro.
que quase trocaram uns murros um com o outro. Se não é a turma do deixa disso, para com isso, né? Então, dali criou-se uma rixa entre os dois. Né? Volta e meia, os dois se esbarravam e o negócio não cheirava bem, não. Foi aí que começou algo muito estranho acontecendo. Justamente quando seu irmão chegava na casa dela. Mas vocês querem saber o que aconteceu? No próximo relato, eu vou contar para vocês. Boa noite, amigos assombrados e assustados.